Eclesiastes 10:12. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Minha versão sempre, Almeida, século 21. Diz assim a palavra do Senhor: as palavras da boca do sábio são agradáveis, mas os lábios do tolo o devoram. No início, as palavras da sua boca são tolice, e no final são loucura perversa. O tolo multiplica as palavras, porém ninguém sabe o que está por vir. Quem poderá dizer o que acontecerá depois dele? O trabalho do tolo o deixa tão exausto que não consegue ir à cidade. Ó terra, ai de ti quando o teu rei é inexperiente, e quando os teus príncipes banqueteiam de manhã. Ó terra, feliz de ti se o teu rei é filho de nobres, e se os teus príncipes comem no tempo certo para refazer as forças, e não para a bebedice. O teto desmorona por causa da preguiça. A casa tem goteiras por causa da lerdeza das mãos. O banquete traz diversão, e o vinho alegra a vida, mas o dinheiro consegue tudo. Não amaldiçoes o rei, nem mesmo em pensamento, nem amaldiçoes o rico em teu quarto, porque as aves do céu levarão as palavras, e uma criatura alada poderá espalhar o que disseste. Até aí. Essa manhã eu gostaria de tratar com vocês sobre o diário da tolice. O tema da mensagem é o diário da tolice. E alguns de vocês podem se perguntar: pastor, a tolice não tem diário. Tem sim, a tolice tem diário. Ela escreve lá todos os dias e anota aquilo que ela fez durante o dia, como um diário comum, como um diário de qualquer outra pessoa. Eu estou personalizando a tolice. Eu estou imaginando a tolice como uma pessoa. Porque todo fenômeno que é importante para nós, a gente personifica. Você já percebeu isso? Salomão, por exemplo, no livro de Provérbios, ele personifica a sabedoria. Ele diz assim: a sabedoria grita nas ruas, quem a escutará? Tudo aquilo que é importante, todo fenômeno que é importante para a vida de um homem, ele personifica, tal como Salomão personificou a sabedoria. E eu sei, porque eu já trabalhei com adolescentes que ficaram no cárcere, que foram privados de sua liberdade por algum crime que cometeram. E eles muitas vezes nos diziam: minha Lili vai cantar. E eu falei: Lili? Quem é essa Lili? Ela canta? Ela é uma cantora que vem aqui? O que é essa Lili? E a Lili para eles era a liberdade. Eles presos diziam: minha Lili vai cantar. A liberdade, de tão importante para eles, foi personificada. Eles disseram: uma hora ela vai cantar para mim. E hoje nós vamos personificar a tolice, como se ela estivesse escrevendo um diário, para que a gente entenda a importância dela, o quanto ela é perversa, o quanto ela atrapalha a caminhada com Deus. Essa é a proposta da palavra essa manhã. As palavras da boca do sábio são agradáveis. Quais palavras? E de que sábio ele se refere? Salomão provavelmente está falando de si mesmo, porque no capítulo 12 ele vai dizer que escreveu palavras agradáveis. Ele se coloca nessa posição de um sábio que diz palavras agradáveis. A beleza das palavras, a sabedoria que há nas palavras, a utilidade das palavras. Como nós aprendemos com o livro de Eclesiastes, meus irmãos? Nós aprendemos a nos contentar com aquilo que é simples. Nós aprendemos a valorizar as pessoas que nós amamos e que estão ao nosso lado. Nós aprendemos a ter uma caminhada responsável com o nosso Deus, a parar de reclamar das coisas da vida. Quanto a gente aprendeu através das palavras do sábio Salomão. Palavras agradáveis, palavras belas, palavras úteis, que arrastam multidões. Tal como as palavras de Jesus também o faziam.
Vocês se lembram que nos evangelhos nos é relatado que Jesus pregava, que Jesus falava e as multidões eram atraídas pelas suas palavras? É claro que as palavras de Jesus nem sempre eram doces. É claro que na maioria das vezes, inclusive, elas eram confrontadoras, desafiadoras. Não, pastor, mas tem o Sermão do Monte, um sermão belíssimo. Queridos, o Sermão do Monte não foi recebido da forma que a gente imagina que foi recebido. Depois que Jesus Cristo pregou o Sermão do Monte, a multidão foi embora. E ela disse consigo mesmo: nossa, que palavras duras! Quem poderá viver isso que esse homem está dizendo? Mas ainda assim, as palavras do sábio, apesar de confrontadoras, apesar de duras, apesar de desafiadoras, arrastam multidões. Todos estão interessados em ouvir as belas palavras do sábio. No entanto, apesar das palavras do sábio serem belas e agradáveis, os lábios do tolo o devoram. É o que diz a parte B do verso de número 2. Ou seja, se a sabedoria está escrevendo um diário, ela escreveria assim: hoje comi o meu prato favorito. Querido diário, hoje eu comi o meu prato favorito. Qual é o seu prato favorito? Qual é o seu prato favorito? Ó tolice, ó loucura. Qual é o seu prato favorito? Ela diria: carne de tolo. Não é vaca atolada, não. É carne de tolo. Hoje eu comi o meu prato favorito, carne de tolo. Muitas vezes a gente vê o tolo e a gente diz: nossa, como ele fala tolices, como ele fala loucuras. Ele tem muita bobagem para oferecer, mas é o oposto. É a tolice que tem o tolo, não é o tolo que tem a tolice. É a tolice que é dona dele. É a tolice que o leva, é a tolice que o detém. Ele já está totalmente contaminado pelas suas palavras. O tolo não é uma vítima. O tolo não é uma pessoa desavisada, que não teve muita instrução na vida. O verso de número 13 mostra qual é a raiz do coração do tolo. No início, as palavras da sua boca são tolice. E no final, são loucura perversa. A raiz do coração do tolo é um coração perverso. Não é uma pessoa desavisada, não é uma vítima. É uma pessoa de coração perverso, que milita contra o nosso Deus, que fala coisas que são um ataque direto contra os valores e a pessoa do Deus que servimos. Ideologia de gênero, por exemplo. Não existem vários gêneros diferentes. Você tem que ver com qual gênero a criança se identifica. É tolice. Mas é uma tolice que advém, que tem origem em um coração perverso, em um coração que não ama a Deus. O tolo não é tão bobo assim quanto a gente imagina. Ele é malicioso, ele é peçonhento, ele é venenoso. Por isso que a loucura o detém, por isso que a loucura é dona dele. Observem o verso número 14. O tolo multiplica as palavras, porém ninguém sabe o que está por vir. Quem poderá dizer o que acontecerá depois dele? Se a tolice está escrevendo um diário, ela diria no primeiro dia: hoje eu comi a minha comida favorita, carne de tolo. E no segundo dia ela diria: hoje eu quebrei um recorde. Porque a tolice está sempre quebrando recordes. O verso de número 14 deixa isso claro. Porque ele diz mais ou menos assim: essa pessoa fala tanta besteira, mas tanta besteira, que o que pode ser pior do que isso? Que é que vai vir depois disso? E de repente, ela vai lá e fala algo pior.
do que ela já disse antes. Tem tolo que consegue quebrar recorde atrás de recorde. O que é que poderá vir depois dele? Ah, muita coisa, viu, Salomão? Tem gente que tem muita tolice para oferecer. Tem gente que tem muita bobagem para falar. E todos nós aqui, vocês, provavelmente já trabalharam com pessoas que falam tanta pornografia, mas tanta pornografia, que você pensa, o que é que pode ser pior que isso? E ela vai lá e fala algo pior. Consegue nos impressionar. Esse é o coração do ímpio. Esse é o coração do tolo. Ele não é vítima. Ele tem prazer em ir para níveis cada vez mais profundos de malignidade, de perversidade. Ele é digno da nossa oração. Ele é digno da nossa pregação e da nossa misericórdia. Mas em nenhum momento ele é vítima. Hoje ele tem muita coisa para falar. Hoje ele tem muita bobagem para dizer. Mas eu garanto que se ele não se arrepender, no dia do juízo ele ficará mudo diante dos reis e do Senhor dos senhores. O tolo fala pelos cotovelos, porque ainda não é chegada a hora dele. Esse é o tolo. Verso de número 15. O trabalho do tolo deixa tão exausto que ele não consegue ir até a cidade. Ou, em outras versões, não consegue ir para a casa. O que acontecia? Quando você trabalhava no campo, você não podia colocar muita força no trabalho. Ou você não podia trabalhar mais do que uma jornada. Porque se de repente você fizesse hora extra, você se esforçasse demais, você não conseguiria fazer o caminho de volta. Você ficaria tão cansado que não conseguiria voltar para casa. Pararia ou cairia na beira do caminho. Você tinha que calcular o esforço que você ia fazer no trabalho e calcular as horas trabalhadas. Senão, a sua jornada de volta para casa seria impossível. Mas Salomão coloca que o tolo trabalha e se esforça tanto que não consegue voltar para casa. Essa é a tolice. Se a tolice está escrevendo um diário, hoje ela diria o seguinte: olha, hoje eu acabei com uma família. Querido diário, hoje eu acabei com uma família. Por quê? Porque a tolice conquista coisas triviais e desperdiça as cruciais. Eu vou repetir. A tolice conquista coisas triviais e desperdiça as cruciais. O sucesso desse mundo é sempre um sucesso tolo. É um sucesso à custa de. Ele se tornou um empresário bem-sucedido, mas a que custo? Ele se tornou alguém de referência, mas quem que ele deixou para trás para conseguir? Quanto dinheiro um tolo precisa para perder a sua família? Pois ele conquista o dinheiro e perde a sua família. O sucesso do tolo é sempre um sucesso a custo de. Conquista o trivial e desperdiça o crucial. Ele passa no concurso público, estuda, se tranca, se fecha no quarto, não fala com ninguém, não conversa com ninguém, não vê os filhos crescerem e passa no concurso. A que custo? A que custo? E o nosso mundo é um mundo tão tolo que ele sempre está te motivando a conquistar sucessos a custo de. Não é a verdade da Escritura. Não é a sabedoria bíblica. Porque o nosso mestre disse: tolo, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
nenhum sucesso vale o fracasso da família. Nenhum sucesso que esse mundo pode dar vale a perda das pessoas que você ama, dos seus filhos, dos seus valores espirituais, do seu devocional, do seu Deus. Eu perco tudo nessa vida, mas eu não perco meu Deus, eu não perco a minha família, eu não perco quem é caro para mim. Não é assim a tolice. A tolice diz: querido diário, hoje eu acabei com uma família. O verso de número 16 diz: ó terra, ai de ti quando o teu rei é inexperiente, e quando os teus príncipes banqueteiam de manhã. Os príncipes e os reis aqui descritos, no verso de número 16, eles não estão interessados em fazer o bem para o povo, ou pegar o dinheiro dos impostos para retornar em qualidade de vida para os seus súditos. Eles não estão interessados em fazer isso. Eles banqueteiam, eles farreiam, eles vivem um verdadeiro bacanal às custas do povo e não se importam com as pessoas que sofrem. É isso que o povo costuma fazer. Eleger reis e rainhas, primeiros ministros e presidentes, que não seguem um padrão moral minimamente bom, um bom padrão de conduta, que não tem ética no seu viver. Parece que entra presidente e sai presidente, e nós sempre elegemos pessoas que não se importam com quem está embaixo, que não se importam com o povo, que só querem farrear. Por isso que a tolice escreve lá em seu diário: querido diário, hoje eu acabei com uma nação. Ela não se contenta só em acabar com famílias, ela acaba com nações, porque elege justamente pessoas que não se importam com a gente, que não se importam com o povo sofrido. Vocês devem se lembrar, o Edson com certeza se lembra, que algumas décadas atrás, Bill Clinton foi eleito presidente. E ele teve um relacionamento sexual com uma menina, quase que menor de idade, chamada Monica Lewinsky, uma estagiária. E foi um escândalo para a nação inteira. Ficou exposto aos olhos de todos que aquele homem não queria liderar os Estados Unidos. Ele queria momentos sexuais e íntimos com a sua secretária. Um tolo. A tolice o detém, a tolice o leva. Em contrapartida, se esse tipo de rei atrapalha a vida do cidadão comum, existe um outro tipo de rei mais sábio, que valoriza o povo que o elegeu. O verso de número 17 diz: ó terra, feliz de ti, feliz a nação, quando o teu rei é filho de nobres e os teus príncipes comem no tempo certo para refazer as forças e não para a bebedice. Como é consolador quando se tem um presidente que se importa com o povo. Como é consolador quando se tem alguém que está em uma posição de autoridade, que olha para aquele que sofre, que olha para o cidadão comum. Como isso acalenta o nosso coração. Ainda mais eu acho que posso falar a nível Brasil, de um povo que sofre uma miséria terrível. Como é gostoso, como é bom quando nós temos alguém em posição de autoridade que se importa com a gente. Que Deus nos dê homens e mulheres assim, em posição de autoridade para cuidar do povo brasileiro que tanto sofre. Como é bom quando nós temos um chefe que está em posição de autoridade e ele se importa com os funcionários, e ele olha no olho dos funcionários, que ele pergunta: você está quieto hoje? Está tudo bem? O que está acontecendo? Está tudo tranquilo lá no seu lar? Como é bom quando a gente tem pessoas na igreja que olham para a gente e querem saber como está a nossa caminhada cristã. É assim que é feita uma comunidade.
É assim que é feito um bom ambiente de trabalho. É assim que é feita uma nação, com pessoas que Deus constitui para cuidar de quem está sendo liderada. Como isso é bom. O verso de número 18 diz: o teto desmorona por causa da preguiça, e a casa tem goteiras por causa da lerdeza das mãos. Querido diário, diz a tolice. Ela ainda está escrevendo o diário, irmão. Calma que ela tem muito a dizer. Querido diário, hoje eu derrubei uma casa. Fisicamente, casa. Quando a gente vê uma casa mal pintada, mal cuidada, mal construída, desarrumada, sempre desarrumada, melhor dizendo. Quem aqui não tem uma casa de vez em quando minimamente desarrumada? Mas quando nós temos uma casa que a bagunça é o padrão, pode ter certeza, existem tolos liderando essa casa. É duro, eu sei. Talvez você tenha olhado para si mesmo, espero eu que tenha olhado para si mesmo. Mas é verdade. Se a tua casa não está em boas condições, é porque você é um tolo. Você não cuida dos bens que Deus te confiou. Você não cuida esteticamente daquilo que Ele te deu para administrar. Como que você quer departamentos? Como que você quer promoção? Como que você quer posição de autoridade se você nem ao menos cuida da sua casa? Como é que está a sua casa? Como é que estão os bens que Ele te confiou? A tolice pode dizer a seu respeito? A tolice pode falar de você: hoje eu derrubei uma casa? Mas essa é a visão do coitadista. O coitadista, ele sempre está mal, nunca está tudo bem. Coitadista, ele sempre tem uma casa ruim. Nossa, eu não venço de arrumar essa casa. Nossa, eu não consigo administrar esse lar. O coitadista, ele nunca conserta. O coitadista, ele sempre desarruma. Ele se colocou em uma posição onde ele não trabalha porque não quer trabalhar e a casa está sempre desmoronando. Ele culpa as circunstâncias, ele culpa o próprio corpo, ele culpa o universo, mas não chama a responsabilidade para si. Esse é o coitadista. Ele tem tudo para se tirar daquela situação. Ele tem tudo para administrar aquela casa para a glória de Deus, mas ele não faz, porque ele sempre se vê como vítima. E eu vou dizer aqui que muitos de vocês têm uma casa, têm um lar que não está sendo administrado para a glória de Deus. Pare e reflita sobre isso. Você não é coitado. O mundo não está contra você. Trabalhe para que você veja a imagem de Deus nas paredes do seu lar. Deus não habita em meia sujeira. Deus não habita em meia sujeira. Verso de número 19, ele complementa a ideia do 18. Ao contrário do que nós vimos no livro de Eclesiastes, a ideia aqui não é negativa. O banquete traz diversão e o vinho alegra a vida, mas o dinheiro consegue tudo. O banquete traz diversão e o vinho alegra a vida, mas o dinheiro consegue tudo. É que o lerdo, o coitadista, a vítima, ele sempre quer participar do banquete dos outros. Ele sempre quer tomar o vinho dos outros. Ele sempre quer aproveitar a vida, mas não quer trabalhar para que as outras pessoas possam aproveitar com ele. E o sábio está dizendo: faça você o banquete. Compre você o vinho. Proporcione você a festa.
com o suor do seu rosto e o trabalho das suas mãos, proporcione momentos bons para as pessoas que você ama. É isso que o sábio está propondo. Em vez de ser um parasita, ao invés de ser uma vítima que sempre se aproveita do suor alheio, faça você a festa. Trabalhe, conquiste, para que os outros possam ter um pouco daquilo que você tem. Essa é a ideia do verso de número 19. O dinheiro consegue tudo. Tudo que é material, pelo menos. Todo o necessário para que a gente possa se alimentar, para que a gente possa ter o que vestir. Não é no sentido de que o dinheiro consegue amor, porque não consegue. Pelo menos não consegue o amor verdadeiro. O amor não consegue fidelidade. Você pode ser um grande rei, um grande presidente, um grande político e ainda assim estar cercado de pessoas desleais. Essa é uma verdade dura que a vida tem a nos ensinar. Você pode ser muito endinheirado e mesmo assim não ter amigos verdadeiros. Porque você só vai descobrir quem são os seus amigos verdadeiros quando você se encontrar pobre e sem condições. Então, o sentido do dinheiro, que o dinheiro consegue tudo, é tudo aquilo que há material. É tudo aquilo que é material. Eu gosto da propaganda do Mastercard. Eu realmente gosto, tem sentido aquilo. Existem coisas que o dinheiro não compra. E para todas as outras, existe Mastercard. Tacada de gênio. Uma empresa capitalista que mexe com dinheiro legítimo. Ela reconhece, tem coisas que o dinheiro não compra. Verso de número 19 de Eclesiastes. Quem sabe eles não tiraram daqui. E por fim, o verso de número 20. Não amaldiçoes o rei, nem mesmo em pensamento, nem amaldiçoes o rico em teu quarto. Por que eu não devo falar mal do rei? Por que eu não devo falar mal do rico? Amaldiçoar aqui não é no sentido neopentecostal, tá? Eu te amaldiçoo, não é nesse sentido. É falar mal. É desprestigiar alguém. É xingar pessoas. É injuriar a sua honra. É esse o sentido da parte A do verso de número 20. Por que você não deve falar mal das pessoas? Porque as aves do céu levarão as palavras e uma criatura alada poderá espalhar o que disseste. Ué, pastor, passarinho leva palavras agora? Existe um ditado que diz assim: um passarinho me contou. Você acha que o pardal foi na janela de alguém contar? Um passarinho me contou significa dizem. As pessoas têm falado. É um rumor. É um boato. A intenção do sábio aqui é dizer que não importa como as pessoas ficam sabendo, elas sempre ficam sabendo. Mas eu falei em privado, pastor. Pois é, mas chegou. Eu lembro que na primeira igreja que eu frequentei, tinha uma menina lá que falou de um grupo de irmãs. E não se sabe como, porque não havia motivo para alguém contar, mas elas ficaram sabendo. E tem coisas na vida que são assim. A gente não consegue entender como a pessoa ficou sabendo, mas ficou sabendo. Um passarinho contou, e é claro, Salomão está trabalhando aqui com um absurdo, uma criatura alada, um unicórnio, um Pégasus, o que seja. Não existe unicórnios e nem Pégasus. É uma hipérbole, é uma maneira de dizer, uma criatura alada, algum jeito
se dá, mas o rei fica sabendo, mas o rico fica sabendo, mas o teu chefe fica sabendo, mas o pastor fica sabendo, mas o irmão fica sabendo, mas o teu pai fica sabendo, mas teu cunhado fica sabendo. As pessoas sempre ficam sabendo. Se a tolice está escrevendo um diário, ela está dizendo o seguinte: hoje eu acabei com a reputação de alguém. A tolice quer assassinar a sua reputação. É por isso que ela te faz um fofoqueiro. É por isso que o diabo, ele coloca tanta coisa perversa no seu coração, para você ficar falando mal das pessoas e depois ele acabar com a sua credibilidade, ele acabar com a tua honra, ele acabar com o teu renome. Não se engane, é isso que a tolice quer fazer com você. Ela coloca fofoca no teu coração, para que a pessoa da qual você falou fique sabendo e diga para todos que você não é confiável. E diga para todos que não vale a pena ouvir você. E diga para as pessoas não terem relacionamento com você. Isso é muito sério. Porque ao fofocar você acha que está acabando com a honra de alguém. Quando na verdade a fofoca tem mais a dizer sobre o fofoqueiro do que a quem ela se refere. A tolice quer acabar com o seu prestígio, quer acabar com a sua credibilidade. Não deixe. Se você tem algo a tratar com o irmão, trata diretamente com o irmão. Não deixe isso correr pelo seio da comunidade de fé. Não deixe isso correr pelo trabalho. Não deixe isso correr pela sua vizinhança. Porque vai assassinar a sua reputação. Vai acabar com você. Entenda o que eu estou dizendo. Percebe? A tolice ela tem muito a escrever. Querido diário, hoje eu comi meu prato favorito, carne de tolo. Querido diário, hoje eu quebrei novo recorde. Eu falei uma besteira nunca ouvida antes. Querido diário, hoje eu acabei com uma casa, com uma família. Querido diário, hoje eu acabei com uma nação. Querido diário, hoje eu derrubei as paredes de uma casa. Querido diário, hoje eu assassinei a reputação de um fofoqueiro. Sobre quem a tolice está escrevendo? Ela está escrevendo sobre você? Você se identificou com as palavras da tolice? Que não seja sobre você que ela está escrevendo. Que não seja a sua história de vida. Não é esse tipo de tolice que você tem que ter. A tolice, a loucura que você precisa, é a loucura espiritual. E a tolice espiritual, essa você pode abraçar. Essa você tem que abraçar. Pastor, mas tolice espiritual, loucura espiritual, pastor, eu nunca ouvi falar disso. Explica mais, conta um pouco mais. Navegue comigo pela Escritura, 1 Coríntios, capítulo de número 1. Navegue comigo pela Escritura, observe o tipo de loucura que Deus quer que você tenha. Essa você pode abraçar, não essa que está descrita aqui no capítulo 10 de Eclesiastes, mas essa é digna e boa. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versos 27 e 28. Quem achou diz amém. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são. É essa loucura que você tem que abraçar.
a loucura do Evangelho de Cristo. Essa tolice que o capítulo de Eclesiastes está dizendo, não é a tolice que você precisa viver, não é a loucura que você tem que abraçar, mas a loucura descrita aqui em 1 Coríntios, a loucura do Evangelho. Porque para esse mundo o Evangelho ele é loucura. Essa você precisa abraçar, essa você precisa viver. A tua vizinha é tola, ela não conhece a Cristo, pregue Jesus para ela. O seu chefe é tolo, ele é o descrito aqui que usa a sua autoridade para fazer mal para os liderados, pregue o Evangelho para ele. Você conhece fofoqueiros e fofoqueiras, confronte e pregue o Evangelho para que ele pare de dizer tolices. O pornógrafo, aquele que só pensa em sexo e sexo ilícito, pregue a Cristo para ele, para ela, para que haja transformação de dentro para fora. Irmãos, o Evangelho é a esperança desse mundo. Não existe outra esperança senão o Evangelho. Para esse mundo caído em que vivemos, todos nós aqui somos loucos. Todos nós aqui somos verdadeiros birutas. Mas é essa loucura que eu quero abraçar. Não a loucura carnal descrita no capítulo 10 de Eclesiastes, mas a loucura espiritual que tem poder de virar esse mundo de cabeça para cima. Que seja a trajetória da sua vida também. Levante-se, fique de pé, vamos orar.